Olá pessoal, eu sou a Hidra, bem-vindos. Então, aqui é um canal de histórias, né? Que a gente tá recomeçando, digamos assim. Porque já tinha um canal de história antes, que eu não aparecia. É a primeira vez que eu tô aparecendo, morrendo aqui de vergonha. Eu não aparecia, só contava ali as histórias. Mas aí eu acabei com esse canal, entendeu? E aí eu agora fiz uma outra conta e a gente vai fazer novamente o canal de histórias. Então, se quem já me acompanhava lá no outro, se você falar, nossa, mas essa história aqui eu já vi ela, né? Em algum lugar, já ouvi. Aí é porque você ouviu lá, tá? Porque eu vou recontar as outras histórias também. Mas vai ter outras histórias novas para você que me acompanhava antes e vai estar tudo ok. Tá bom, pessoal? Então, bora para a primeira história de hoje. A maldição de Pedra Negra. Eu nunca contei isso a ninguém, mas acho que você merece saber. Há 5 anos fiz uma viagem para um lugar chamado Pedra Negra. Era uma cidade pequena, esquecida no mapa, cercada por montanhas e florestas densas. Eu tinha ouvido falar de lendas locais sobre algo sobrenatural e fui lá com a ideia de descobrir mais. Mas o que encontrei foi muito mais real e assustador do que eu imaginava. Bom, gente, aí agora, tá? Eu não sei, eu sei que os nomes, tá, das pessoas citadas estão trocados, né? Eu não sei se o nome da cidade é real ou se também a pessoa trocou o nome, entendeu? E aí eu até falo pra vocês, né? Eu sempre peço, né? Vou enviar as histórias aqui pro canal, tá? Vai ficar o e-mail aí na descrição do vídeo pra vocês enviarem as histórias, né? Troquem os nomes, por favor. Se vocês não trocarem, eu vou ler da forma que vocês enviarem, tá bom? Continuando aqui a história que a pessoa mandou. Tudo começou na pousada onde me hospedei, um casarão antigo e decadente, com cheiro de madeira, úmida e velas no lugar de lâmpadas. A Dona Marlene, era uma mulher de fala baixa, que encarava com olhos inquietos. E ela tinha uma regra: ao cair da noite, ninguém deveria sair. Fechem as janelas, tranque as portas e não escute o que vier de fora, ela disse enquanto puxava as cortinas. Na hora eu achei que era só superstição de povo do interior. Mas algo naquela noite parecia diferente. O frio pesado demais para a época do ano. Eu estava lendo no quarto quando ouvi um som distante, um misto de uivo e grito humano. Fechei o livro na hora, o som não parecia humano. Peraí, um misto, né, de uivo e grito humano. O som não parecia humano, nem parecia ser um cachorro. Já matei a charada, né, gente? É história de lobisomem. Já matamos a charada aqui, ó. Bora lá. Contra o bom senso, peguei uma lanterna e minha câmera. Sei que foi tolice, mas a curiosidade me venceu. Saí pela porta lateral com passos leves para não chamar atenção. A rua estava deserta. A luz da lua cheia tornava as ruas quase que prateadas, bem claras, mas não havia um som sequer, nem grilo, nem vento, nem barulho de nenhum animal. Apenas aquele uivo esporádico que parecia vir bem de longe e ora parecia vir de perto. Caminhei em direção de onde vi os uivos, até umas árvores enormes que parecia na entrada da floresta. Foi aí que percebi um movimento nas sombras. Algo lá estava me observando. No começo eu achei que fosse um cachorro grande, um lobo, mas seus olhos, eles brilhavam num amarelo intenso, penetrante. Era como se estivesse me estudando. Fiquei ali parado tentando entender o que via, pois nem vendo acreditava, e ainda estava um pouco longe daquilo. Continuei acreditando que se tratava de um cachorro do mato, ou um lobo no máximo, outro animal grande. Então, ouvindo o som de passos pesados nas folhas secas. Não era um animal andando de 4 patas. Eram passos firmes, longos, como de uma pessoa muito grande. A criatura emergiu das sombras e eu finalmente vi o que era. Era imenso, com pelo grosso e escuro cobrindo um corpo musculoso. O rosto era uma mistura grotesca de homem-fera, com os olhos que brilhavam de uma forma quase que hipnotizante. Tinham presas afiadas que se projetavam para fora do focinho. E suas mãos eram garras compridas e curvadas, como adagas. Fiquei paralisado. Não conseguia nem mexer nem me desviar o olhar.
E a criatura me encarava, rosnando baixo, como se tivesse decidido o que fazer comigo. Comecei a rezar baixinho e fui dando pequenos passos para trás, ainda olhando o bicho. Então, de repente, um assobio longo. Gente, é assobio ou é assovio? Nunca soube qual é a forma correta, sabe? Quem souber, diz aí pra mim. Um assobio longo ecoou pela floresta. O som era agudo como de um apito e a criatura reagiu na hora. Ela virou a cabeça bruscamente, como se estivesse ouvindo um comando, e em seguida desapareceu na escuridão entre as árvores, com movimentos rápidos demais para algo daquele tamanho. Corria dando pulos gigantescos e logo sumiu das minhas vistas. Dona Marlene estava na sala, sentada numa poltrona perto da lareira apagada. Ela não parecia surpresa por me ver ali, mas o olhar dela era carregado de preocupação. Eu vi ele, respondi, tentando recuperar minha respiração. Eu vi uma criatura. Era enorme, parecia metade homem, metade fera, os olhos brilhavam e ele me viu. Dona Marlene fechou os olhos por um instante, como se estivesse calculando o peso do que eu acabara de dizer. Então, clamei-se com uma expressão que misturava cansaço e raiva. Gente, clamei-se. Eu nunca ouvi essa palavra, para ser bem sincera com vocês. Então, se alguém souber o que significa, me fala. Se não souberem, eu acho que deve ter sido algum erro do corretor aqui, que eu também não consegui deduzir o que seja. Mas enfim, né? Clamei-se com uma expressão que misturava cansaço e raiva. Eu acho que é tipo a expressão que ela fez ali, a expressão de ai, ufa, sabe? Né? Assim, sabe? Cansaço e raiva. Eu tentei explicar. Eu não sabia. Achei que era só uma história. Mas alguém deu um assobio e ele saiu correndo em direção ao assobio. Mas quem faria isso? Ele parou de me atacar por causa disso? O que foi aquilo? Ela respirou fundo, como se carregasse um fardo pesado demais. Aquele assobio é a única coisa que ainda consegue controlá-lo. É um chamado antigo, um comando que só quem conhece a maldição sabe usar. Ninguém sabe quem o chama, ninguém nunca viu. Mas não se engane, ele foi embora por misericórdia, pois já ocorreu casos dele não ir ao encontro do assobio e chegou mesmo a pegar um outro homem aqui na cidade. Por isso, quando ouvimos o uivo, fechamos tudo e não saímos, atravessando a avenida para a floresta por curiosidade igual você foi. Agora você aprendeu sua lição. No dia seguinte, saí de Pedra Negra antes mesmo do sol nascer com o coração pesado e a sensação de que eu nunca mais estaria completamente seguro. Essa foi minha história, que eu nunca vou esquecer. Muito obrigada por você ter enviado a sua história. Gente, tem muitas histórias de lobisomem, né? Eu, pessoalmente, eu acredito em lobisomem, né? Eu acredito em lobisomem. Eu fui, há pouco tempo atrás, né? Eu fui conhecer uma cidade aqui no interior de São Paulo, que é bem divisa de São Paulo com Minas, né, que chama Joanópolis, e ela é considerada a cidade do lobisomem. E lá, né, contam-se histórias de lobisomem desde a década, né, desde o século XIX, desde a época de 1800, alguma coisa, quando foram construídas lá aquelas estradas, tudo, né, que foi, não lembro se foram os ingleses, enfim, quem foi que veio construir lá aquelas estradas. E aí quando começaram, né, a vir ali para aquele local, né, começou desde aquela época as histórias de lobisomem nesse local. E ela hoje é a cidade de Joanópolis, conhecida, né, como a cidade do lobisomem. Lá é uma cidade muito bonita, tá? Quem quiser ir conhecer, tá? Fica a dica. E aonde assim você entra na cidade, você já entra na cidade, você já vê lá esculturas, né, de lobisomens gigantescas ali pra você tirar foto, né? Todo local que você for na cidade tem um lobisomem ali na porta em algum canto ali pra você tirar foto. E tem as cachoeiras lá maravilhosas, né, que dá pra você entrar, tomar banho, tudo, são muito bonitas as cachoeiras. Num dos parques onde tem uma cachoeira muito bonita, muito grande, que eu acho que é um dos principais lá, tem até um ator, né, que se veste de lobisomem, sabe, pra interagir ali com as crianças, tudo. É muito gostoso, tá? Fica a dica aí. Quem gosta de lobisomem, de ouvir histórias, tem os guias locais, né? Vamos aí dar crédito aos guias locais que contam as histórias ali
maravilhosas sobre a cidade, né? As histórias, né, do que aconteceu ali sobre lobisomem. Tá ok, pessoal? Bora aqui, ó, para a próxima história. E já aproveitando, se inscreve no canal, tá? Agora esse canal é novo, né? Então não tem inscritos ainda, então se inscreva aí no canal, deixa o like, tá? Não esquece de deixar um like, às vezes vocês visualizam e não deixam o like. Deixa um comentário pro YouTube reconhecer ali que vocês estão gostando do canal, se vocês gostarem, claro. Né? E compartilhem aí com quem você gostar. Bora para a próxima história, de lobisomem também. Né? Já dá para saber aqui pelo título. A Noite da Fera. Isso aconteceu há 2 anos. Não sei se alguém acreditaria se eu contasse, mas talvez você acredite. Acreditamos. Eu estava com 2 amigos, o Lucas e a Carol, nomes já trocados. Ok. Acampando em um lugar isolado no interior. A gente sempre faz essas viagens para desconectar, ficar longe da cidade e aproveitar a natureza. Mas naquela vez algo mudou em nossas vidas para sempre. Escolhemos um lugar que fica a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima. Uma clareira perto de um rio. O dia tinha sido tranquilo. Fizemos trilhas, nadamos no rio e ao entardecer acendemos uma fogueira. Era uma noite perfeita. Céu limpo, lua cheia, iluminando tudo. Som até de cigarras ao fundo se ouvia dos grilos. Tudo parecia normal. Até que o Lucas comentou algo estranho. Ele estava olhando para a floresta meio inquieto. Vocês ouviram isso? Perguntou. Eu e a Carol olhamos para ele sem entender. Como um rosnado, bem baixo, vindo de lá. Ele mencionou apontando para as árvores mais à frente, onde tinha uma mata fechada sem trilha. Eu ri, achando que era só a imaginação dele, né? Deve ser um cachorro, um bicho, uma sussuarana. Mas fica tranquila, elas não atacam não. Né? Não se estivermos, elas não atacam se não estivermos muito perto, né? Estamos longe, com a fogueira acesa, nenhum bicho vai chegar aqui perto. Mas eu deveria ter dado mais atenção. Naquela hora, parecia algo muito significante. Mas o clima começou a mudar. O barulho das cigarras ficou mais baixo, quase imperceptível. A fogueira parecia não esquentar tanto, e um vento gelado passou por nós. Mas claro que apenas achei que fosse o tempo mudando. Lucas olhou para mim, com os olhos arregalados e murmurou, tem coisa aí. Lucas, para com isso, você tá assustando a gente à toa, disse a Carol, tentando manter firme ali a voz, mas ela até tremeu a voz no final. Antes que ele pudesse responder, um barulho veio da floresta. Era baixo, quase imperceptível, mas real. Galhos quebrando, como se algo tivesse caminhando por entre as árvores. Escutaram isso? Eu sussurrei, né? Sem coragem até de me levantar ali. Tá vindo daqui, disse o Lucas apontando para a escuridão. Ele segurou um pedaço de galho grosso da fogueira, improvisando como uma arma. Carol se grudou em mim, claramente nervosa. Gente, pode ser só animal, um veado, um javali. Gente, que floresta vocês estavam para ter javali? Desculpa aí. O barulho ficou mais próximo e então parou. Olhando fixamente para as árvores, tentando enxergar qualquer coisa. Meu coração batia tão forte que eu pensei que ia morrer. Já estava suando frio. E foi quando uma figura saiu das sombras, lentamente. Primeiro os olhos, 2 pontos amarelos que perfuravam a escuridão. Depois uma silhueta enorme, parecia um homem, mas algo estava terrivelmente errado. A coisa era muito maior, com os ombros largos e longos braços que terminavam em garras afiadas. O rosto tinha um focinho longo, como de um lobo, mas deformado, e os dentes amarelados para fora, afiados, enormes. Corre! Lucas, foi tudo o que precisamos para reagir, disse Lucas, e foi tudo o que precisou para reagir. Saímos em disparada pela trilha que levava ao rio, deixando a fogueira e nossas coisas para trás. Eu podia ouvir Carol chorando enquanto corríamos e Lucas gritava para não olharmos para trás. Mas eu olhei. A criatura estava nos seguindo, movendo-se em um ritmo anormalmente rápido, apesar do seu tamanho. Suas patas esmagavam os galhos do chão como se não fossem nada. Eu podia até sentir o peso da sua presença atrás de nós. Um predador implacável que parecia brincar com suas presas. Para o rio! Lucas gritou.
Alcançamos a margem alguns segundos depois. O rio era largo e gelado, mas não pensamos duas vezes. Pulamos na água e o choque do frio nos fez tirar até o fôlego. Enquanto nadávamos, a Carol gritou: "Ele tá vindo!" Quando olhei para trás, o lobisomem estava na beira do rio parado. Ele rosnava, mostrando os dentes, mas não entrou na água. Ficou ali nos observando, com aqueles olhos amarelos de dar medo. "Ele não pode entrar", disse o Lucas, quase sem ar. "Como você sabe disso?", disse eu, tentando controlar o pânico. "Eu já li sobre isso, sobre essas coisas. Eles não cruzam água corrente. É como se fosse uma barreira para eles." "E se você estiver errado?", disse a Carol desesperada. Mas a criatura não se moveu. Ela continuou ali, imóvel, nos encarando. Até que, finalmente, virou-se e desapareceu na escuridão da floresta. Ficamos no rio por horas, tremendo de frio e medo, até que o primeiro raio de sol apareceu no céu. Não trocamos muitas palavras. Quando sentimos que era seguro, saímos da água e voltamos para o acampamento. Pegamos nossas coisas o mais rápido que podíamos e seguimos direto para o carro. Enquanto dirigíamos de volta para a cidade, ninguém falou nada. Não havia o que dizer. Até hoje, nenhum de nós voltou para aquela região. Nas raras vezes que nos encontramos, evitamos até falar daquela noite. Obrigado por ler nossa história. Obrigada a você por ter enviado a história de vocês. Gente, como eu sempre falei, a história de lobisomem é muito bem-vinda. E, assim, teve umas coisas aqui que eu achei assim, interessante. Acho que vocês vão concordar comigo. Uma coisa que eu não sabia, né? Que lobisomem não atravessava, né, o rio ali. Que nem vocês entrarem no rio, ele não atravessava o rio. E aí entra também nisso daí que eu vou falar agora. Eu percebi no outro relato, né? No primeiro relato que eu contei sobre lobisomem, umas coisas ali, né? Meio iguais. Olhos amarelos, né? Então, quer dizer, sempre quando a gente vê histórias de lobisomens, a gente vê muito, né? Lobisomens com os olhos amarelos. Outra coisa é que o que as pessoas falaram, tanto na primeira, né, da primeira que o rapaz falou lá, né, do lobisomem, quanto agora que eles falam também nesse relato. Que é como se o tempo parasse, né? E eles começam a sentir um vento gelado, mas eles param de ouvir os sons, outros sons ao redor, até a criatura aparecer. Então, gente, assim, eu acredito muito em lobisomem, tá? Mas eu acredito de uma forma assim, que de repente possa ser ali uma dimensão paralela nossa, que exista os lobisomens, e que de alguma forma, em algum determinado momento, eles interagem com a gente, sabe? Tipo, as duas dimensões se abre ali um portal e quem tá desse lado vê eles que estão lá do outro lado e assim por diante. E aí, é a forma que eu acredito, tá? E aí, de repente, quando vocês pularam no rio, não era de repente que ele, às vezes, não é que ele não podia, às vezes, nadar até o rio pra ir atrás de vocês. De repente, ele parou ali, ficou rosnando ali pra vocês, mas de repente ele nem tava vendo mais vocês. De repente, quando vocês pularam no rio, o portal ali de alguma forma se fechou ou interrompeu alguma coisa, que vocês ainda conseguiam ver ele, mas de repente ele já não via mais vocês. Sei lá, pode ser, né? São hipóteses, né? E aí tem milhares de hipóteses que acontece, né, quando a gente vê lobisomem. Gente, e vocês já viram algum lobisomem? Deixem aí nos comentários, né? Digam se vocês acreditam ou não. E muito obrigado pela primeira história do canal, por vocês que ficaram aqui até agora aqui no final da história. E continue seguindo o canal até a próxima história. Gratidão.